Olá, boa noite, eu sou o Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Como toda noite, tenho estado aqui com vocês para ler um pouquinho sobre coisas que têm me feito bem, textos que eu gosto de escrever, histórias que eu leio e tento interpretar e falar com vocês um pouquinho sobre elas, o que elas podem ter me ajudado em algum momento da minha vida. E com isso, espero que esse momento de hoje também te faça bem. No fim de cada vídeo, eu sempre gosto de convidar para deixar também um momento mais calmo, um momento de reflexão, quase como uma pequena meditação, para a gente juntos desacelerar um pouco antes de encerrar o nosso dia. Mas caso você tenha encontrado esse momento em algum outro horário do dia, não tem problema, porque cada um sabe qual é o momento que precisa parar, precisa descansar, precisa entender um pouquinho de si mesmo. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem humano, né? Que é quando a mente ela começa a criar histórias falsas, situações que ainda nem aconteceram, respostas que ninguém deu, rejeições que talvez nunca venham, problemas que só existem por enquanto na nossa imaginação. E mesmo sem serem reais, essas histórias acabam nos cansando muito, acabam pesando, acabam nos assustando e às vezes elas machucam como se realmente tivessem acontecido. São aquelas perguntas que não param. E se der errado? E se eu estiver prestes a perder alguma coisa? Porque eu já estou sofrendo por algo que não aconteceu? Será que eu estou vendo a realidade ou é só um medo falando mais alto? Quantas vezes eu me desgastei por histórias que a minha própria mente criou? Eu com o tempo aprendi que tem dias em que a mente ela não observa a vida, ela literalmente ela interpreta tudo, ela pega um detalhe pequeno e transforma num sinal, ela pega um momento de silêncio e transforma em um afastamento, ela pega algo que demorou, uma demora, e transforma em desinteresse, pega uma incerteza e transforma numa ameaça. E o mais difícil é que quando isso acontece, parece muito convincente, né? Não vem com cara de imaginação, vem como se fosse a verdade mesmo. A gente começa a acreditar naquilo que a gente criou na nossa cabeça. Começa a sentir antes da hora, a reagir antes da hora, se defender de algo que nem existe porque está na nossa cabeça somente. Isso é muito mais comum do que se parece, principalmente quando já se está cansado, sobrecarregado, coração apertado por outras coisas. E aí a nossa mente, quando ela está exausta, ela nem sempre espera os fatos, né? Às vezes ela simplesmente preenche todos esses espaços com medo. E talvez o que mais desgaste seja apenas isso, né? Não é só o que aconteceu na vida real, é tudo aquilo que aconteceu por dentro sem nunca ter acontecido de verdade. A nossa mente ela é espetacular, mas ela tem essa capacidade até estranha, né? Muitas vezes de construir enredos inteiros a partir de quase nada, uma frase curta, um olhar diferente, um plano que ainda não se confirmou,
E de repente já existe uma história completa com um começo, meio e fim na nossa cabeça. E quase sempre quando nós estamos mais frágeis, essa história normalmente não termina bem. É como se tivesse... Como olhar para um caminho, sei lá, coberto de neblina e decidir antes mesmo de caminhar que no fim dele só vai ter alguma perda, uma decepção, um abandono. Mas não tem como adivinhar isso, né? A verdade é que a neblina ela não é a resposta, ela é só neblina. Então nem todo silêncio quer dizer uma distância, nem toda pausa quer dizer uma rejeição, nem toda incerteza anuncia algo ruim. Às vezes a mente ela tenta nos proteger, só que nessa tentativa ela muitas vezes exagera. Ela se adianta, ela se atropela, cria cenas, sei lá, para evitar muitas vezes a dor e acaba produzindo mais dor do que a própria realidade talvez fosse trazer, se é que iria trazer alguma coisa, né? Então, falando e refletindo sobre isso, eu penso que talvez hoje talvez você, esteja apenas precisando lembrar de algumas coisas, como por exemplo, pensar não é o mesmo que saber, imaginar não é o mesmo que prever, sentir medo de uma possibilidade não transforma essa possibilidade em fato, em destino. E talvez nem tudo precise ser resolvido agora, talvez o mais importante nesse momento seja simplesmente voltar um pouquinho para o presente, porque o presente ele está aqui, ele está agora, tu consegue lidar com ele. Se tu vive no futuro, o futuro é amanhã. Então, se todo dia tu vive sempre no futuro, amanhã eu vou fazer isso, não, mas amanhã, então não chega nunca, porque quando chega amanhã, o teu pensamento é o mesmo, e tu vai dizer o quê? Não, amanhã. Então faça agora, faça hoje, resolva hoje, descanse hoje, faça o que tem que ser feito hoje, porque o que você fizer, você vai conseguir lidar. Então, como eu acabei de dizer, talvez o mais importante nesse momento seja simplesmente voltar um pouquinho para o presente, sair dessa história criada e simplesmente retornar para aquilo que de fato está aqui, né? Então, dito isso, é para isso justamente que eu te convido agora, para o nosso momento de pausa. Então, se você puder, procure ajeitar o seu corpo com mais conforto, em algum lugar que você se sinta tranquilo, seguro. Sinta que existe um chão sobre você e que esse momento pode ser simples, pode ser seguro, pode ser um pouquinho mais lento. E sem pressa, vamos entrando juntos nesse nosso momento de pausa. Então agora, se você puder, feche os olhos só por um instante. Solta um pouquinho, relaxa os ombros. Mexe o teu pescoço, as mãos, o maxilar. Respira bem devagar pelo nariz. Inspira e solta o ar com calma. Mais uma vez, puxando o ar sem pressa e soltando bem devagar.
Mais uma vez. Sinta sua respiração encontrar um ritmo tranquilo, sem esforço, sem cobrança. Apenas perceba seu corpo apoiado, o ar entrando e saindo. E este momento acontecendo como ele é. Se algum pensamento vier para sua mente, tudo bem, não precisa brigar com ele. Só não entra nessa história. Se permita só observar. Aprenda a só observar. Respira. Perceba o pensamento e deixa que ele passe. Assim como quem vê uma nuvem mudar de forma, mas sem ter que seguir. Respira devagar. Por alguns instantes, repita no seu pensamento, ou se quiser também em voz alta, mas no seu tempo. Nem tudo o que eu penso é verdade. Nem tudo o que eu temo vai acontecer. Eu posso voltar para o que é real. Eu posso me afastar do que minha mente exagera. Eu não preciso sofrer antes da hora. Eu posso respirar e esperar com mais calma. Agora se permita mais uma respiração sem pressa, com calma. Talvez o dia de hoje não precise terminar com tantas conclusões. Talvez baste terminar com um pouco mais de presença, mais de gentileza com o que você sente e um pouco menos de confiança em tudo o que o medo inventa. Em breve já estarei concluindo esse nosso momento de hoje, mas você não precisa parar, cada um sabe o tempo que precisa desse momento de descanso. Fique mais um instante nesse silêncio bom,
sem resolver tudo, sem entender tudo, só descansando um pouco dessa pressa de prever a vida. Te agradeço de coração por me deixar fazer parte desse momento com você e te desejo que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Até amanhã e que assim seja.